Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia da C. E é um prazer estar junto com você mais um dia. Nós estamos no livro do Apocalipse e hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 14 e o capítulo 15. Vamos lá comigo? Capítulo 14 vai falar sobre os 144 mil e um cântico que Deus dá para eles, a não ser aqueles 144 mil, ninguém mais poderia aprender aquele cântico. É o momento que Deus libera aqueles lá para fazer a sua obra e a sua ação aqui na terra, em nome de Deus. E ainda, no capítulo 14, Deus vai falar sobre 3 anjos e 3 brados. Eu vou ler com você. O primeiro voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, toda nação, tribo, povo e língua. Temam a Deus. Então, o primeiro brado é temam a Deus. E ele ainda vai dizer, adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes de água. Então, outro anjo, segundo, bradou, caiu a Babilônia, né? E ele vai dizer o seguinte, a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. E o terceiro vai dizer, aqueles que adorarem a besta, a sua estátua, ou aceitarem a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para todo sempre e não terão alívio, nem de dia nem de noite, pois adoraram a besta e a sua estátua e aceitaram a marca do seu nome. E aqui, nesses 2 próximos versículos que nós vamos ler, que é o versículo 12 e o 13, eu gostaria que você abrisse o seu coração para ouvir essa mensagem. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva isso, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor, sim, diz o Espírito. Eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Que nós possamos ser essas pessoas felizes, que não aceitam, nem no tempo da manifestação da besta e nem agora, nenhuma marca do inferno na nossa vida. Que a perseverança e a fidelidade sejam a marca do cristianismo em nós e uma marca de caráter de Deus na nossa vida. Que nenhum dia da nossa vida nós venhamos a servir essa besta, esse demônio em nome de Jesus. Que nós possamos viver uma vida de santidade e de entrega. Nos próximos versículos desse capítulo 14, nós vamos ver que Isaías 5, o cântico que Deus deu para Isaías, vai ser retratado aqui. Em seguida, viu uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem, tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio no templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem, use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo do Senhor, e ele também tinha uma foice afiada. Então, ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada. Agora use sua foice para juntar os cachos de uvas da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos freios de um cavalo. E nós vamos perceber algumas maneiras de Deus de trazer o que ainda não havia sobre a terra, ainda não há sobre a terra, que é o julgamento de Deus. Até o momento do Apocalipse, queridos, Deus não está julgando a terra. O Senhor diz assim que ainda não era tempo de julgar a terra, mas que haveria um momento que ele julgaria. E aqui esses 3 anjos
que bradam, né? Primeiro adore ao Senhor, depois não aceite a marca, caiu a Babilônia, agora eles declaram julgamento de Deus sobre a terra. E é um tempo que Deus vai julgar a terra e as pessoas da terra. A tudo que as pessoas não fizeram ou fizeram, que foi uma afronta ao Deus vivo. Por isso que nós vemos no texto muito essa questão das nossas obras, porque ele diz assim, porque suas obras os acompanharão. Sabe, é muito importante nós entendermos como cristãos que não basta só aceitar Jesus Cristo e nós simplesmente vivemos uma vida normal na terra. Nós precisamos ser pessoas que carregam as obras de Deus. Nós somos feitos obra-prima do Senhor e Deus tem plano para nós aqui na terra. E nós temos que carregar os frutos dessas obras do Senhor. E boas obras não são fazer boas coisas às pessoas, mas fazer a obra que Deus tem para cada um de nós. Então, vai chegar um tempo em que o julgamento do Senhor vai vir. E que em nome de Jesus nós sejamos essas pessoas perseverantes, essas pessoas fiéis que carregam junto consigo suas boas obras. No capítulo 15 nós vamos ver um cântico de Moisés ao Cordeiro, que é Jesus Cristo, uma adoração ao Cordeiro e também, a partir do versículo 5, as taças e as pragas que o Senhor vai liberar. Então nós vamos ver no todo o livro do Apocalipse a salvação, a proclamação, a redenção de Jesus, mas também o julgamento de Deus sobre todas as coisas que desde o início foram feitas e realizadas e idealizadas, que foram uma afronta ao Senhor, agora vão ser julgadas, né? E nessas 7 taças tem essas 7 pragas, e isso é o quê? Justamente o julgamento do Senhor. Eu vou ler o versículo 8 que diz assim: o templo se encheu da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar as 7 pragas. Ou seja, a glória de Deus, ela também é demonstrada quando Deus se levanta como justo juiz de todas as coisas. Até porque nós temos clamado. Como nós temos clamado ao Senhor: Pai, julga a nossa causa, Senhor, aqueles que nos perseguem, aqueles que perseguem o cristianismo, aqueles que perseguem o evangelho, Senhor, julga. E vai chegar um momento que o Senhor vai julgar todas as coisas, que o Senhor vai estabelecer honra sobre os seus filhos e julgamento sobre aqueles que o perseguiu. Então, nesse capítulo 14 e 15, fica com algo no teu coração, que é o versículo 12 e 13 do capítulo 14. Significa uma coisa: povo perseverante do Senhor, continue obedecendo aos mandamentos de Deus e permaneça fiel. Felizes são estes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Eu vou terminar com uma pergunta: quem é você? Você tem perseverado em quem, em que e para quê? Que a sua vida e a minha vida seja uma vida onde nosso maior propósito seja voltar para nossa casa, a nossa Jerusalém espiritual, que é o céu. Que Deus te abençoe. Nós continuamos essa nossa leitura anual da Bíblia da série e eu convido você, vem ser rema com a gente. Vem ler a Bíblia junto com a Ser Rema. Que Deus te abençoe.